Fala, família do rádio, tranquilo? Uma das maiores dúvidas dos donos de web rádio: Colosso, quantos ouvintes eu preciso ter para começar a vender a minha web rádio, comercializar os meus comerciais? Bom, é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, mas antes, se você ainda não foi inscrito no canal, dê essa força aí que vai nos ajudar bastante. Gostou do conteúdo? Ficou com alguma dúvida? Comenta aí. Agora, vamos para o vídeo. Colosso Cast. Seja o protagonista da sua história. Antes de falar quantos ouvintes você precisa ter, vamos definir o que é audiência. Bom, audiência é todo o conteúdo que você gera e consegue levar para as pessoas, seja no seu stream, no seu site, nas suas redes sociais. Por isso que ter redes sociais ativa é muito importante para quem tem web rádio, porque isso também conta como audiência. Mas cuidado! Nem todas as visitas existem visitas. O que eu quero dizer com isso? Se você entrar no seu painel de streaming e lá em estatística, vai ter o tempo médio que as pessoas costumam ficar ouvindo a sua rádio. Tem muita gente que faz ação promocional, aí deve estudar muito qual vai ser o tipo de divulgação que você está fazendo em web rádio. Eu vejo esse erro em vários donos de web rádio divulgando, mas só conseguindo ter visitas. Um exemplo, pega ali uma lista de transmissão no WhatsApp, consegue vários números e vai fazer esse disparo. No WhatsApp as pessoas vão ler e vão abrir. Normalmente, se não tiver medo de ser vírus, as pessoas vão abrir o seu link. Mas dela abrir e ficar é diferente. Então você tem que ter uma abordagem que realmente vai interessar a pessoa, conhecer muito bem o seu público, para você falar: olha só que interessante, num segmento que aquela pessoa é interessada, naquele estilo musical que ela gosta, para ela realmente abrir o seu link, ler a sua matéria nas redes sociais ou então ficar ouvindo a sua rádio, tá? Então tudo isso junta como audiência. Streaming, redes sociais, como eu falei, tá bom? Então nós já sabemos o que é audiência. E por que você precisa tanto da audiência? Tem muita gente vendendo números e aí quer colocar: eu tenho 1.000, tô dando um exemplo, 1.000 ouvintes dia, 3.000 ouvintes, 25.000 ouvintes dia. Aí vai lá e pega o relatório de visitas do stream e mostra. Bom, mas aí se você pegar a audiência média, porque quanto mais entrando e saindo, essa audiência média vai cair. É isso aí que você tem que se preocupar, e não com a quantidade. Claro que quanto mais, melhor, tá? Não estou falando que você não precisa de ter muita audiência, mas para a venda, você precisa dessas pessoas que estão consumindo o seu conteúdo. Qual que é o argumento que eu sempre uso aqui com os meus patrocinadores? Se você tiver qualquer dúvida, como que eu vou montar uma proposta comercial, como que eu vou precificar a minha rádio, como que eu vou montar um kit mídia para minha rádio, entra aí, www.cursandomais.com.br. Lá tem o kit vendas que tem todo esse modelo para você adaptar para a sua rádio. Sempre uso com os meus patrocinadores. Eu sei muito bem quem é o meu público. Se você está pensando em montar uma rádio hoje, se eu fosse montar uma rádio, eu montaria uma rádio ligada à cavalgada, que eu vejo que aqui na minha região está muito forte, virou modinha isso aí. Conheço várias pessoas que têm comitiva, então eu falaria de alguma coisa que eu conheço ou que eu tenho interesse em conhecer e tenho acesso. Primeira coisa para sua rádio dar certo é isso aí, para você conseguir definir muito bem quem é o seu público. Tá, então eu vou montar uma rádio, vou falar sobre cavalgada, vou trazer o pessoal da comitiva aqui, vou divulgar todo esse universo. Claro que minha rádio, o segmento musical vai estar voltado para esse tipo de público. Quem gosta de participar vai ouvir a minha rádio, que vai ficar bem informado em tudo que acontece nesse universo. E tem um cliente que tem uma empresa que vende um produto para cavalo. Provavelmente quem gosta de cavalgada ou tem cavalo ou conhece alguém que tem cavalo. Beleza? Então tá bom. Se eu tenho 100 audiência dia, não estou colocando só ouvintes porque junta redes sociais e as outras coisas como eu falei. Se eu tenho 100 por dia e a rádio convencional tem 3.000 esse dia, eu tenho só 100. A rádio convencional 3.000. Se eu estou cobrando, um exemplo, R$250 e a rádio convencional R$3.000, aí o que eu sempre falo é o quê? Olha só, você está pagando por essas 3.000 audiência, mas quantos por cento dessas pessoas tem cavalo?
talvez não chegue aos 100 que eu estou cobrando por 250. Porque o meu público, a minha audiência, quando eu falar do seu produto de cavalo, uma hora ou outra eles podem precisar do seu produto. Está falando direcionado para o tipo de produto que tem. Claro que eu dei um exemplo aqui bem específico para ficar claro para vocês. Vou dar um outro exemplo. Nós falamos muito hoje em tráfego pago. Como que funciona o tráfego pago? É bom? É barato relativamente? Sim, mas vamos lá. Se você falar, eu vou fazer uma campanha de R$250, como eu falei que é a mídia na sua rádio por mês. Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Tá, vou colocar 250 aqui, ó, no funil. Existe o funil de vendas, todo mundo, você já deve ter ouvido falar nesse funil. O que que acontece? Aqui é o público mais aberto, como eu falei, da rádio convencional, atinge todo mundo. Aí aqui ele vem fechando. Vem fechando, vem fechando, vem fechando. Por quê? Porque o seu público-alvo está embaixo aqui, na ponta do funil, certo? Então, esses 250 por mês, você vai colocar... Pô, mas 250 eu não vou atingir só 100 pessoas por dia. Eu estou colocando por dia, mas aqui vamos lá que seja por dia. Por dia, eu vou atingir 2.000, tá? Beleza. Aí, onde que é o seu comércio? Tá? Meu comércio é aqui na minha cidade. Esse funil vai fechando. Conforme você for fechando para direcionar o seu público, você vai ver que você está pagando muito mais do que R$200 e a sua rádio, o anúncio da sua rádio está barata. Então, a partir do momento que você entende isso e você começa a colocar esses argumentos para as pessoas, eles vão ver, opa, peraí, eu vou anunciar naquela rádio ali, aquela rádio está barata. E por que que eu estou falando isso? Porque você não precisa de ter muita audiência, você precisa ter um público fiel e um público direcionado. Que às vezes, se você for falar em uma rádio para 10 pessoas por dia, e se essas pessoas têm interesse em aprender sobre web rádio, é muito interessante eu anunciar ali. Eu tenho uma empresa de streaming, eu tenho o meu canal para divulgar o meu canal. Não é muito melhor eu divulgar ali do que eu colocar um tráfego pago no Google ou eu colocar um anúncio aqui na minha região, R$3.000 por mês? Então é isso que você tem que pensar. Defina bem o seu público. Quando você tiver esse público bem definido, começa a vender o seu anúncio. Não importa quanta audiência você tem, o volume, importa o resultado que você vai dar. Porque quando você consegue direcionar, você consegue entregar o resultado. E é isso que às vezes falta muito em web rádio, você saber quem é o seu público. E a partir desse momento, claro, a sua audiência vai subindo conforme o investimento que você for fazendo na sua rádio, conforme o tempo que a sua rádio vai ficando no mercado, e a sua mídia vai subir automaticamente o valor da sua mídia. Você vai começar com um valor justo para você e para o seu cliente, e depois, conforme está evoluindo, você vai aumentando esse valor da mídia, tá bom? Mas independente da sua audiência hoje, que eu tenho certeza, você está fazendo a sua rádio, pelo menos 10 pessoas por dia ouve a sua rádio, isso já tem um valor se você tiver esse público definido. Então começa a vender a sua rádio agora. E se você ainda não tem um público definido, o planejamento da sua rádio está errado. Apaga tudo. Eu tinha um amigo, quando dava errado, ele falava, apaga tudo. Ele ia riscando assim, escrevendo no ar, e depois apaga tudo. Então apaga tudo da sua rádio, volta esse seu projeto do zero, que se você não tiver um projeto bem estruturado para a sua rádio, você não vai conseguir chegar no sucesso, tá bom, pessoal? Espero poder ter ajudado bastante vocês. Muito obrigado pelo carinho. Fiquem com Deus. Colosso Cast. Seja o protagonista da sua história.